É uma satisfação, é um prazer, é uma alegria estarmos juntos para estudar as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o nosso estudo de 27 lições, conhecendo o Criador. E hoje, Wagner, nós vamos à 15ª lição. Como sempre fazemos, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos nos colocar de joelhos e falarmos com nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais uma vez estamos iniciando um estudo, querendo aprender mais da tua palavra. Pedimos a tua unção, pedimos a presença do teu Espírito conosco, nos dando mente para entendermos a tua vontade. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Bem, já oramos, já estamos entregues a Deus e com certeza sentimos a presença do seu Espírito em nós. Por isso, já podemos ir diretamente ao nosso estudo. Vamos à pergunta de número 1. Existem evidências bíblicas de um santuário no céu? Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 e capítulo 8, versículo 3. E ainda Apocalipse, capítulo 11, verso 19 e capítulo 15, versículo 5. Não deixe de abrir a sua palavra e acompanhar conosco a leitura. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no santuário foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. E depois disto olhei, e abriu-se o templo do tabernáculo do testemunho, se abriu no céu. Veja aqui que nesses textos nós percebemos claramente que há sim um santuário no céu. A pergunta que foi feita é se realmente existe um santuário no céu, e pelos textos que vimos, com certeza existe um santuário no céu. Os mesmos objetos que foi citado lá em Hebreus nos estudos anteriores, que havia no santuário terrestre, nós vimos através desses textos, como o incensário, o altar de ouro, que também estão lá no santuário celestial. Pergunta de número 2. O santuário do céu funciona igual ao da terra? Êxodo, capítulo 25, verso 8, 9 e 40. E também Hebreus, capítulo 8, versos 2 e 5. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Nós temos que lembrar que a Moisés não foi só mostrado o formato do santuário, mas também foi dado todas as regras de rituais que ele deveria seguir nesse santuário terrestre, mostrando aqui que o verdadeiro tabernáculo que está no céu segue aquelas normas, aqueles rituais. Vamos à pergunta de número 3. Quem é o sumo sacerdote do santuário lá no céu? Hebreus 4:14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Muito bem, Wagner, como você havia dito, todo o cerimonialismo que era praticado no santuário terrestre, ele com certeza foi dado por Deus. E nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Como no santuário terrestre, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário uma vez por ano, entendemos que o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, entrou no santuário celestial e no Santo dos Santos, onde intercede por nós. Conforme foi mostrado a Moisés no santuário terrestre. Por isso que temos que confirmar a nossa fé, ou a nossa confissão. Ela tem que ser firme, porque nós temos um sumo sacerdote verdadeiramente capaz. Então vamos à pergunta de número 4. Quem é a vítima ou cordeiro do santuário do céu? Hebreus capítulo 7, verso 27. Lembramos que a resposta para a pergunta que foi feita está na última parte desse verso, mas vamos ao verso inteiro. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Então vemos claramente, Alegre, através desse texto, que o próprio Cristo, Filho de Deus, é a vítima, né? O cordeiro que foi aceito no santuário celestial. Interessante que Jesus Cristo, ele é visto como o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é a vítima imolada. O sangue de Jesus Cristo foi derramado como sacrifício para nos salvar, como propiciação pelos nossos pecados. Como diz Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Muito bem. Vamos à pergunta de número 5. Jesus entrou no santuário celestial após sua morte? Hebreus 8, versos 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. Textos claros, objetivos, não temos o que acrescentar aqui. Pergunta de número 6. Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial? Hebreus capítulo 9, verso 24, capítulo 7, verso 25, Romanos capítulo 8, verso 26 e Atos 4, verso 12. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Sim, a resposta é muito objetiva também. Cristo está intercedendo por nós lá no santuário celestial neste momento. Como nós vimos aqui, Wagner, em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, uma vez que nós já estudamos sobre o tema do Espírito Santo, veja que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é o nosso intercessor no santuário celestial? Só existe um: Cristo Jesus. E é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Vamos à pergunta de número 7. Jesus perdoa e purifica quando confessamos nossos pecados? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Esse versículo é maravilhoso, porque nos dá confiança que nós temos um advogado fiel, não um advogado que aceita suborno, não um advogado que vai nos defender porque nós teremos que pagar alguma coisa a ele. Pelo contrário, não é, Wagner? Não. Ele fez tudo por nós, se doou, se deu a sua própria vida e ainda é nosso advogado. E nos perdoa realmente de toda a nossa injustiça. Basta que nós vamos a Ele de todo o nosso coração, arrependidos, e Ele certamente vai nos dar o perdão. Então vamos à pergunta número 8. Após aceitarmos Jesus, podemos ser libertos do pecado? João 1, verso 12 e Romanos 6, versos 14 e 18. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Claro que somos libertos do pecado quando nós vamos a Cristo. Esse é o objetivo de Cristo ter vindo para nos salvar. Salvar de quê, Alegre? Dos nossos pecados. É lógico, isso é uma coisa óbvia. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, o seu pecado, quando você vai a Cristo, Ele tem poder para te dar vitória. Creia nisso. Com certeza. Vamos à pergunta 9. Podemos, pela fé em Jesus, termos acesso diretamente ao trono de Deus? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Vamos nos achegar com confiança ao trono da graça. Agora, aquele que duvida, que não tem fé, mas será que Jesus vai me perdoar? Aquele que duvida, aquele que não tem fé, não pode ser perdoado. É verdade. Tem que ter confiança. Temos que chegar realmente com confiança para que possamos receber a graça, a misericórdia, tudo que provém do Senhor Jesus. Vamos a alguns complementos. Jesus é o único e suficiente mediador entre o Deus único e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, João, capítulo 14, verso 6, Atos 4, versos 11 e 12. Um mediador intercede entre ambas as partes. Intercede por nós diante de Deus, seu Pai, oferecendo os méritos de seu sangue e implorando perdão a Deus por nossos pecados, dos quais nos arrependemos, aceitando a Jesus. Como está em Romanos, capítulo 3, versos 24 a 26, 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2 e 1, 7 e 9. Jesus também intercede da parte de Deus em nossa consciência, por intermédio do seu Espírito. João, capítulo 15, verso 26, João ainda, capítulo 16, versos 8 a 11, a fim de que sejamos convertidos e que vivamos dentro da ética cristã, guardando os mandamentos do Pai Eterno. Romanos, capítulo 8, verso 3 e capítulo 8, versos 38 a 39. Moisés fizera o santuário terrestre segundo o modelo que tinha visto. Atos 7:44. Paulo declara que o tabernáculo e todos os vasos do ministério, quando se acharam completos, eram figuras das coisas que estão no céu. Hebreus 9:21 e 23. E João diz que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande original, de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu.
Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando, diante de seus olhos, ele ascendeu. Ali se centralizara sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, e também capítulo 9, verso 12. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. O Grande Conflito, página 420. Muito bem. Nós estamos vivendo, queridos amigos e irmãos, o grande dia da expiação. Neste momento você pode se achegar com confiança ao trono da graça de Deus, pois lá está o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo para lhe dar o perdão dos seus pecados. Não precisa ter medo. Alguém pode dizer, mas será que ele pode perdoar uma pessoa como eu? Que cometeu tantos erros, que vive caindo, que vive fazendo tantas coisas erradas? Amigos, Jesus Cristo disse que veio para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Então, se você se considera um doente espiritual, como eu me considero, Jesus Cristo está à nossa disposição. Basta que nós possamos ir com confiança. Aceite esse perdão. Aceite esse amor gratuito que Ele nos amou. Vamos orar agora. Querido Pai Celestial, obrigado pelo plano da salvação. Muito obrigado porque nós não temos como nos salvar, mas o Senhor bondosamente enviou seu Filho em forma humana para morrer em nosso lugar, dando-nos assim a condição de sermos salvos. Obrigado por tão grande esperança em saber que nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós no santuário celestial, que Ele é o único mediador, que Ele geme para nos salvar. Nós aceitamos o seu sacrifício. Pedimos-te perdão para os nossos pecados, aceitando e confessando os nossos erros. Por favor, Pai, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.